do São Paulo joga contra o Guarani. Vamos colocar na tela aí os próximos jogos do São Paulo na temporada. Olha a sequência do tricolor aí. Pega o Guarani em casa hoje, depois pega o Corinthians no Majestoso no fim de semana, como a gente falou. Depois joga contra a Portuguesa fora, vai ser no Pacaembu, né? Parece. Isso. Depois o Santos na Vila. Depois pega o Mirassol em casa, Bragantino fora, Inter de Limeira em casa e Velo Clube em casa. Em outros tempos a gente falaria em três casa, clássicos. Em três casa, clássicos, modo de dizer, né? Porque vai ser em Brasília o Inter de Limeira. De novo, é isso? E o Velo Clube também. Inter de Limeira gosta de jogar em Brasília. Ano passado também foi em Brasília. O Gol do Rames. Acho que o Inter de Limeira vendeu o jogo com o Palmeiras também. O Palmeiras vai para jogar em Brasília algum jogo. Mas no caso é mando do São Paulo, né? É o Shakirão. Show da Shakira. É verdade. Essa show é da a questão, Shakira. meu velho. É verdade. Você entende? Essa é a sequência do Essa São Paulo é a questão. até daqui pra frente. Guarani em casa, Corinthians em casa, Portuguesa fora, Santos fora, Mirassol em casa, Eu Bragantino até falei fora. pro Vessone, quando saiu a tabela, eu falei, federação é uma coisa difícil de entender. Né? Saiu a tabela, o São Paulo tinha uma distância grande a percorrer pela tabela. Era Ribeirão Preto e Botafogo. Colocam na segunda rodada, que seria a estreia, o time volta aos Estados Unidos. Aí você fala assim, pô, deslocamento agora, aí, dá uma olhada aí. Mas por culpa do próprio São Paulo de não ter o seu estádio, vai jogar jogos em Brasília. Então, em tese, isso aí era Campinas, não, nem Campinas, né? Não, casa. Bragança. Pega o avião de Itaquera para Pacaembu. Santos, Bragança e só. Isso, para quem estava viajando, começou fora, seria muito precioso pela sequência de jogos. Viajar pouco. Mas a viagem de Brasília vai render 2 partidas, vai ficar lá as 2 partidas. Vai ficar direto. Mas, enfim. Bom, e o São Paulo encara o Guarani. Vamos colocar na tela aí o provável time do São Paulo que enfrenta o Guarani nesta quinta-feira no Morumbis. Olha Aí. quem tá levando o Paulistão a sério. Não é o Corinthians, não é o Palmeiras, pô. Time titular, hein? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda ou Juan, é o Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson, Pablo Maia, Lucas, Oscar, Luciano e Caleri é o quarteto em campo. O dia já sabe que ele não vai poder trocar o time inteiro nos 45 minutos. Então, Tropa então, de choque? Vem cá, era o caso, Arnaldo? Cara, o começo tão confuso, né, do São Paulo, que eu acho que diante das circunstâncias do adversário, acho que era o caso. Até porque colocar esses 4 juntos contra o Corinthians pela primeira vez, para mim não é negócio. Ou você testa um pouco antes. Pô, mas não é o um caso. teste para depois encarar o Corinthians é coragem, hein? Ué, mas é um jogo oficial em casa, né? Ver se encaixa minimamente. Nos Estados Unidos não foi possível fazer o teste, aí o time começou a se dividir. E tem uma curiosidade, né? Os caras que jogaram o Paulista contra o Botafogo, a única partida com o São Paulo, fizeram uma pré-temporada inferior aos caras principais. Você entende, Danilo? Eles não fizeram tiveram que jogar mais do que deveriam em Ribeirão, que não podia trocar, porque tinha Copinha no dia seguinte. Então, em tese, seria time reserva contra o Guarani e time titular contra o Corinthians. Porém, é uma questão até de risco de lesão dos caras de Ribeirão Preto, né? Então, ficou essa situação. Vai, provavelmente, essa tropa de choque aí contra o Guarani para fazer teste. O Zubeldia, eu imagino que faça as 5 alterações, talvez num tempo um pouco anterior do que ele costuma fazer, para não arriscar tudo antes. Daí é provável com um pouco de cheiro, um pouco de informação. Um pouco de cheiro. Né? É bem provável que comecem os 4 mesmo, pela primeira vez juntos, né? Com esse desenho, o Oscar mais do lado esquerdo, o Lucas mais do lado direito, o Luciano e Caleri na frente. Claro que, enfim, o Zubeldia deve estar treinando, deve ter treinado nos Estados Unidos, essa turma toda junta e tudo mais. Mas é um novo time. Só a entrada de um único jogador, ele muda o jeito. O Enzo Dias também estreia no... Não, mas tudo bem, o Enzo é o lateral. Estou falando com a entrada do Oscar, ele transforma o time numa outra coisa. E o Oscar é o lado esquerdo do São Paulo, Isso. né? Hoje no jogo. E é o desafio que já falei até aqui na semana passada quando eu vim aqui, que é como esse time vai jogar com esses 4, né? Com esse quarteto na recomposição, né? Porque você vai ver quem vai voltar para marcar, como vai ser os dois, o Alisson e o Pablo Maia vão ficar fixos, bem fixos na frente da zaga, vão subir junto com eles. Então, assim, me chama a atenção, assim, se realmente for essa escalação inicial, me chama a atenção porque, mais uma vez, é um jogo valendo 3 pontos, um campeonato que não tem tempo para você perder ponto,
jogando fora de casa. Cara, realmente me chama a atenção se o Zubeldia topar esse quarteto lá logo de cara. E me faz eu já assistiria o jogo de qualquer jeito por questões profissionais. Me faz ter ainda mais vontade de ver com esse quarteto em campo. E assim, vai ser legal para mim, primeiro, vai dar aquela quebrada naquela coisa de primeira vez pro Oscar. Não que o Morumbi seja desconhecido para ele, mas vai dar aquele primeiro impacto, e do Enzo Dias. Então isso eu acho que é importante, assim, não fazer isso num clássico, fazer isso um pouco antes, estádio e tudo mais, torcedor, vai ser importante. Eu acho que ele tem que testar, eu concordo com o Arnaldo que disse, porque você vai testar no clássico, e se der uma M no clássico ali, é melhor você ver, não tá encaixando, os 4 não estão voltando, o Guarani faz o que quer no meio de campo, agora eu dou uma repensada para domingo. Eu acho que, e aí se precisar, deu certo, não esfola os caras fisicamente, começa a sacar os caras e fala, beleza, eu entendi que já deu, que é possível começar e eu vou pro domingo, sem esfolar os caras fisicamente. Eu acho que é do jogo, cara, faz parte. Acho que mesmo que seja salutar a experiência com os 4 contra o Guarani no início, não é a formação para jogar com o Corinthians. Isso que eu falo. Essa é a mesmo que der certo, não vai. Mas ele está fazendo isso para jogar contra o Corinthians, não é? Não creio. Acho que é para testar. Essa é uma formação para jogar contra time pequeno em casa. Ah, tá. Você tá separando certo. as coisas. Mas vamos dizer que jogue muita bola hoje. Eu sei. O torcedor domingo vai falar assim, eu quero ver. Eu vai ter 60 mil pessoas para ver esses caras. Mas aí o Zubeldia tem 10 desculpas. É começo de temporada, eu tenho que poupar os caras. Eu tô conversando, você vai lá e joga bem hoje. Então a gente não pode... Pela voz popular, teria que jogar os 4 mais o Rian Francisco. Eu sei disso. Na verdade, não estou falando que vai acontecer, mas a mesma pressão que tem, que a torcida do São Paulo quer que o Rian Francisco, que todo mundo jogue, se preferência não joga a final, joga todo mundo na base domingo, porque está encantada, está todo mundo esperando que isso aconteça. Se o Zubeldia vai fazer, é uma outra história. Mas essa pressão existe. Diz que para ele, concordo, eu vou querer assistir também. Você imagina o torcedor do São Paulo? Eu digo o seguinte, hoje, para o torcedor do São Paulo, jogar o Ferreirinha e não jogar o Luciano não tem nenhum problema, pelo contrário. Tudo bem? Certo? Sim. Que era a formação, isso sim. Que é uma formação para jogar com o Corinthians, que eu imagino mais... O Corinthians, o Vessone escalou, a gente sabe, acho que o Zubeldia está assistindo a gente. Um time que joga com o Mateuzinho e o Bidu, com 3 volantes, não dá para você jogar com esse quarteto, simplesmente não encaixa. Sim. Senão o Oscar tem que marcar o Mateuzinho, o Lucas, o Bidu, e fica um a mais no meio de campo. Não encaixa. Certo. Né? Contra o Guarani, talvez encaixe. Agora, se você botar o Ferreirinha perseguindo, como jogou ano passado muitas vezes, o Luciano no volante, o Lucas recompondo um pouco, e alguém fazendo a cobertura com o Bidu, então eu sou imaginando que essa é uma formação, os 4 têm mais de 30 anos, além de tudo. Que é uma formação para jogar contra time fechado em casa, não é o caso do Corinthians. Uma circunstância. Saiu perdendo, precisa ir para cima, tá 1-0 pro Corinthians, vamos pôr o quarteto de repente. No Campeonato Carioca, o Flamengo, enfim... Decisão. Olha, o André aqui, ele fala assim, quem acha que final de copinha é mais importante que um jogo profissional é noia, diz aqui o André. Então está lançado o desafio. Uma vitória só. Exatamente. Agora eu quero ver, escolhe uma vitória. É uma vitória e uma derrota. Eu fiz essa pergunta, inclusive eu peguei seu gancho, fiz ontem também na live Raiz. E aí, como é que foi? Não, só que eu fiz e falei, vou deixar uma pergunta, e fui lá e falei, tchau, boa noite a todos, e saí, eu não respondi. Não sabe, Eu deixei, o pau quebrou na mesa, eles saíram discutindo. Eu já pensei as duas coisas várias vezes. Eu mudei de um para o outro várias vezes. Então voto. Eu vou, em homenagem à molecada, eu vou ficar com a vitória da molecada, porque é uma decisão. Os meninos marcam a vida deles, pode mudar a vida de todos eles, das famílias. Eu vou para esse lado humano, porque para os jogadores profissionais, o 3 pontos no domingo, não vai mudar muito a classificação do Corinthians. Eu vou ficar com... A vida dessa molecada muda muito com um título como esse, eu fico com a molecada. Espera, não responda, você é neutro. Arnaldo. O do profissional. A vitória no jogo do profissional mudou. Domingo. Sim, pelas circunstâncias. Mudou. Pelo Pacaembu e pela ausência do Rian Francisco. Mas por quê? Porque eu acho que pro São Paulo, pro São Paulino, perde muito... grande parte da atração dessa Copa São Paulo era esse jogador, né? E acho que o São Paulo perde a final sem o Rian Francisco, não é um golpe, é simplesmente o melhor jogador do time disparado não estar presente na decisão.
E acho que para o profissional o São Paulo precisa de uma afirmação e quebrar a série do Corinthians seria nada mal nesse momento. Danilo. Mais uma copinha para o Corinthians ou não? Depende, assim, muito, tem algumas circunstâncias bem específicas, né? Então o Palmeiras viveu anos sem ganhar a copinha. Sim. Então se chegasse numa final sem ganhar a copinha e no mesmo fim de semana tivesse o clássico, eu ia ficar com a copinha, como torcedor. Agora, como o Corinthians é multicampeão, São Paulo já ganhou várias vezes, eu fico com a vitória no profissional. Para mim, inclusive acompanho a crítica que o Vessone fez em relação ao trabalho, para mim é muito mais importante revelar do que ser campeão na base. E eu acho até que o Corinthians revela pouco proporcionalmente ao que ganha. O Corinthians ganha muito. Se for pensar o tanto que já ganhou, para mim deveria ter revelado muito mais do que revela, especialmente nos últimos tempos, não tanto na copinha raiz. E que o Corinthians ganhou várias vezes e que, como disse o Vessone, não dá para nem entender como o Corinthians chegou na final agora. Então eu fico com a vitória do profissional. Então tá aí, né, galera? São Paulo vai jogar hoje aí a escalação aí pro time de hoje. Time completo. Força máxima aí no Morumbi, esperando uma vitória de 3 pontos aí. Vamos ver como é que vai jogar Oscar, Lucas, Luciano e Caleri junto aí. Vamos ver como é que vai sobressair esse time aí. E o Rian Francisco não jogar a final é uma pena, né? É uma pena porque esse moleque tem tudo aí pra ser um grande jogador e vai ajudar muito São Paulo. E comenta a opinião de vocês aí. Vocês preferem o quê? Ganhar no domingo contra o Corinthians ou um sábado da Copinha? Comenta aí embaixo aí. E o jogo de hoje, a escalação aí, time completo, é 3 pontos hoje, pessoal. 3 pontos para já ficar em primeiro do grupo. Né? Não dá sopa pro azar. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, por favor. Se inscreve no canal e deixa o like. Tá chegando para mais São Paulino tá chegando. A família tá ficando maior. Dá essa moral pra gente aí, valeu? Então não esquece pra Band Esporte, link na descrição. Tamo junto, vamos São Paulo e é nóis!